chamado, Senhor. Pai, fala e queima no coração desse pregador, Senhor Jesus, a tua mensagem, Senhor, para que quando ele falar seja a tua voz nos nossos ouvidos, e amassando e quebrando os nossos corações, para nós não resistirmos mais ao teu chamado e à tua vontade, Senhor, a não ser te obedecer, Pai. Pai, acenda uma chama no teu filho e nos incendeia nessa noite. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Muito bom. Louvado seja Deus por nós termos chegado aqui essa noite e podermos juntos celebrarmos o seu nome, enaltecermos aquele que é digno de receber toda honra, glória e louvor. Estou muito feliz em poder tomar esta tribuna e poder ministrar os corações desta juventude e anunciar o que o Senhor tem feito. Você está feliz aqui? Tem certeza? Diga glória. Pronto. É porque o aferidor do assembleano é glória e aleluia, sabe? Aí, bendito seja Deus. Eu quero agradecer a oportunidade do nosso querido irmão Anthony e a toda a liderança da juventude dessa igreja. Estender a minha gratidão também ao pastor Bispo Francisco, todos os irmãos que compõem a liderança da igreja local. E expressar mais uma vez o ânimo que me veio ao receber esse convite para estar aqui com vocês. E semana passada recebi a notícia de que estava doente e a primeira coisa que eu pensei foi em vocês, né? Aí de pronto conversei com o Anthony e disse: Anthony, ora aí que eu oro daqui para que o Senhor venha restabelecer a minha saúde, né? E assim o Senhor o fez, e aqui nós estamos para ministrar os vossos corações. Quinta-feira passada testei positivo para a Covid, mas louvado seja o Senhor, que não nos deu por presa a esta enfermidade. E o único sintoma que tivemos foi na própria quinta-feira, uma febre leve, e de lá para cá, nada mais. Amém? Porque o Senhor nos guarda, irmãos. O Senhor nos guarda, o Senhor, Ele zela e vela por aqueles por quem Ele ainda tem propósito a realizar na terra. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, no texto que foi feita a leitura inicial. Daqui a pouco eu digo para os irmãos que chegaram depois, é só para ver a atenção de quem já estava, né? Abra a Bíblia na leitura inicial. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Estou feliz porque estou entre amigos aqui, né? Muitos amigos. Os irmãos da mensagem do reino, faça assim. Ó, coisa bonita. Glória a Deus. Quem não sabe, irmãos, o que é a mensagem do reino? É uma organização evangelística que nós temos. E nós, com a graça, a misericórdia e o poder do Espírito Santo, nós percorremos as pequenas cidades anunciando o Evangelho de Jesus. E muitos irmãos estão aqui conosco, estou muito feliz por isso. Os irmãos encontraram o texto, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ou ide e discipulai todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Repita comigo: até a consumação dos séculos. Mais forte. Muito bem. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche. Mais do que nunca nós estaremos constantemente recorrendo ao texto, não só a esse, a outras escrituras. Nós temos um desafio muito grande essa noite, porque falar de um tema como esse, para mim mesmo é um desafio, porque, quer queira ou não, é um tema que dentro da teologia nós chamamos de escatologia. A escatologia trata da doutrina das últimas coisas, e os irmãos que me conhecem mais de perto sabem do meu desinteresse por este assunto e disciplina, dado a toda a complexidade que norteia. E porque o campo da escatologia é um campo muito vasto, dinâmico, também muito complexo, repleto de especulações, fanatismo, má interpretações. Para os irmãos terem a ideia do quão complexo é a escatologia, nós temos dois tipos. É a chamada diacronia escatológica. Nós temos a escatologia individual, que trata do destino final do indivíduo, do homem, que trata do perfeito estado eterno, do porvir. E nós temos a escatologia geral, que trata do desfecho, do plano da redenção, do desfecho da história. E dentro dessas duas linhas, a escatologia individual e a escatologia geral, nós temos também as suas subdivisões. Por exemplo, na escatologia geral, nós temos pelo menos 4 linhas de interpretação. Nós temos a linha idealista, que também é conhecida como simbolista, alegórica, que tenta encontrar um significado até para o dedo da unha do pé do anticristo. Nós temos o historicismo, que crê no cumprimento de todas as profecias ao longo da história, e esse cumprimento se repete em ciclos. Nós temos o futurismo, que contempla tudo para o futuro, tudo para daqui a muito tempo. E nós temos o preterismo. Mas eu não quero falar desse assunto chato, não quero. Porque nós temos grandes problemas em torno dessas linhas de interpretação. Mas eu quero que nessa noite você passe a enxergar este texto com outros olhos. E a escatologia também. Porque enquanto muitos têm feito da escatologia sua residência, moram ali, se trancam em seus gabinetes, em seus escritórios e passam a residir ali, nós vamos perceber a partir desse texto que o modo como Deus quer que nós encaremos a realidade dos últimos dias, das últimas coisas, não é tornando isso nossa residência, mas o nosso impulso. Toda escatologia, para ser bíblica, ela não pode ser inerte, ela não pode colocar você na estagnação, ela não pode lhe paralisar. A escatologia, para ser bíblica, para ser cristológica, ela precisa ser missional. Ela precisa apontar para o nosso propósito, para o porquê estamos aqui como indivíduos e como igreja. Então eu quero nessa noite tratar sobre o seguinte tema, tomando por base esse texto e esse contexto escatológico. Eu quero responder a seguinte pergunta: o que fazer enquanto ele não vem? Pergunte para o seu irmão, olhe para ele. Você já falou com ele hoje? Já falou com o seu irmão que está do seu lado? Se não falou, cumprimento com a paz do Senhor, dê boa noite, graça e paz.
Pergunte para ele, o que fazer enquanto ele não vem? Vai, pergunte. O que fazer? Pronto, muito bom. Que a interação se resuma só nisso, tá? Diga amém. Pronto. Eu estou um pouco atrevido. Ontem eu fui pregar num sítio e tinha um senhor oprimido que eu quase que jogo o microfone do púlpito para lá, sabe? Não joguei porque ele era de idade. Então, como aqui tem mais jovens, então é mais fácil. Tá bem? Amém? Eu não sou bom de pontaria não, mas tem um anjo aqui que ele pode fazer, né? A pontaria acertar. Amém? Então, eu quero começar a exposição desse texto pelo versículo 20. Aqui nós temos uma expressão, consumação dos séculos. E essa é uma expressão característica de Mateus. E ela está presente em Mateus 24, versículo 3, em uma daquelas 3 perguntas que os discípulos fazem a Jesus. Eles dizem assim: dize-nos quando se darão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, da consumação dos séculos. A expressão grega ela é a mesma, tanto em Mateus 24, 3, quanto aqui em Mateus 28, verso 20. Então, essa expressão, ela aponta de fato para o fim da história. Ela aponta de fato para o fim da história como estando debaixo do domínio de Jesus. E aponta também para uma garantia. Eu não sei se você percebe no enredo do texto, que Jesus diz aos discípulos assim: olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguém aqui já topou com o apóstolo Mateus aí no centro da cidade? Já? Não? Ninguém? Alguém aqui já topou com o apóstolo Pedro? Pedrão da espada. Alguém aqui já topou com ele por aí? Já? Sim ou não? Gente, como vocês estão desanimados. Misericórdia. O assembleano aqui sou eu, meu povo. A assembleia fica nesses ambientes, fica mais. Você não topou com o Tomé por aí? Também não, né? Oh, muito bem. E por que essa pergunta? Porque Jesus, ele quando profere esta frase, essa promessa, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele profere individualmente a 11 homens que ele havia discipulado. Mas essa promessa não era para estes indivíduos, como pessoas em si, como Pedro, como Tiago, como João. Não. Essa promessa era para eles como uma pequena representação da igreja. Então, Jesus está dizendo: olha, eu estou com vocês até o fim das coisas, até o fim do mundo. O que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, sabe o fim do mundo? Sabe a consumação dos séculos? A minha igreja vai estar lá. Jesus olha no corredor da história. Jesus contempla todas as perseguições que a igreja passaria. Jesus contempla Antíoco, Jesus contempla Nero, Jesus contempla a Idade Média, Jesus contempla as perseguições que os nossos irmãos sofrem hoje, mas Ele contempla o corredor da história e nos traz uma palavra de garantia: olha, a minha igreja, ela vai prevalecer. Não há nada que poderá parar a minha igreja. Jesus deixou uma promessa em Mateus 16 e 18, ele disse: olha, a minha igreja, as portas do inferno, os poderes da morte não prevalecerão contra ela. Consumação dos séculos. Aqui nós temos Jesus sem isentar seus discípulos da realidade de que tudo um dia vai findar. Ele não isenta os discípulos dessa realidade. Ele não ensinou em lugar algum
que fomos salvos para esperar nesta realidade, neste plano ou nesta presente era. É uma doutrina cristã esperarmos em Deus. E Jesus, ou melhor, e Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus, ele garante que tudo um dia findará. Ecoa aqui o que disse Ezequiel, no capítulo 7, versículo 6. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. O fim vem. Mas Jesus nos diz, olha, eu contemplo o corredor da história, eu contemplo o fim, e eu estou com a minha igreja todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante notar que antes de mencionar o fim, Jesus deixa uma lista de atividades aos seus discípulos. Ele deixa uma lista de atividades que, por conseguinte, representam a igreja como organismo vivo. Mostrando claramente, meus irmãos, que há muito que ser feito enquanto esperamos o Senhor voltar. Não há escapismo, não há transferência de responsabilidade, não há letargia. Enquanto Ele não vem, há muito o que fazer. Abandone essa escatologia escapista. Abandone. Jesus, volte logo, porque o negócio aqui está apertando, Jesus. Está aí os esquerdistas querendo tomar conta. Volta logo, meu Deus. Volta. Abandone isso. Jesus colocou a igreja na terra para mudar a realidade, seja com a transformação social, seja com o nosso sofrimento, mas a igreja foi colocada na terra para sofrer. Por conta dessa escatologia escapista, nós temos colocado a nossa esperança em messias políticos, seja de esquerda, seja de direita. Mas já diz aquele hino antigo, que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Abandone o escapismo. Nesse tempo que estamos vivendo, os crentes estão, todo dia é uma história nova, né? No começo era assim, a evolução do pensamento covidiano, né? Isso é uma linha filosófica, não sei se vocês conhecem. No começo, né? Crente não pega essa praga. Aí os crentes começaram a pegar, né? Crente pega, mas não morre. Aí começou a morrer um monte de gente piedosa. Pastor, cantor, homem de Deus. Aí é melhor morrer mesmo, é melhor morrer. A Bíblia diz que morrer é lucro. Já percebeu? Sabe quem diz isso? Sabe quem se aposta disso? Quem não tem senso de propósito. Mas foi Paulo quem disse. Você já leu o resto do texto? Ele escreve na igreja de Filipos, ele diz, olha, para mim o morrer é ganho, o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas se eu puder ficar na carne, estar com vocês, para mim é muito melhor. Porque Paulo vislumbrava o propósito. Ele sabia que existia um propósito em ele estar vivo. E ele vislumbrava não apenas o estar com Cristo, mas o cumprimento daquilo para o qual ele foi chamado por Deus. Sabe por que a igreja no Brasil, nós somos quase 50 milhões e a realidade não muda? Porque a gente só coloca a esperança lá no porvir. E nós não entendemos que há muito o que fazer na terra enquanto Ele não vem. Maranata é uma canção que nós entoamos enquanto trabalhamos. Ele não nos chamou para assentarmos e cantar Maranata. Ele nos chamou para trabalharmos e cantar Maranata. Os crentes precisam entender isso. Não há escapismo, não há letargia, não há transferência de responsabilidade. A transferência de responsabilidade já aconteceu. Israel, detentor das promessas.
João disse: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. A responsabilidade está sobre nós agora, não há para quem transferir mais. O que fazer enquanto ele não vem? Aí Jesus diz: olha, portanto, ide. Ou uma melhor tradução, indo ensinai, discipulai. Indo discipulai todas as nações. O imperativo aqui não está na palavra ir, está na palavra discipular. E a melhor tradução, queridos, não é ensinai todas as nações, mas discipulai. A palavra grega aqui não é didaskalos, é matetes. A palavra grega didaskalos é a palavra grega para ensino, e matetes é a palavra grega para discípulo ou discipular. Então Jesus disse: ide e discipulai todas as nações. Temos muito o que fazer. Temos muito o que fazer. Enquanto ele não vem, precisamos fazer discípulos. Deixa eu tocar num assunto aqui, rapidinho. Ele não nos mandou fazer fãs. Ele nos mandou fazer discípulos. Porque quando nós fazemos fãs, o nosso nome é enaltecido em detrimento do nome de Jesus. Mas quando fazemos discípulos, o nome de Jesus é entronizado sobre todas as coisas. Nós vemos em Mateus, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 4, o processo ou os princípios de Jesus dentro do discipulado. Entenda, essa noção atual de discipulado, né, que coloca uma classe de catecúmenos pré-batismal, né, aquela classezinha antes do batismo, eu tinha 13 anos. Um dia desse, tá? Diga amém se você crê. Meu Deus, teu povo está mentindo. Jesus, só faz 18 anos, gente, só. Mas discipulado não diz respeito a essa classinha. Isso faz parte do processo. Mas discipulado conforme Jesus, essa noção ela é nova. Essa é uma noção atual, essa noção de discipulado. Essa noção veio depois da reforma. Mas conforme Jesus praticava, Jesus ele era judeu. E o discipulado rabínico era bem diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. O discipulado era a imitação da conduta, a imitação do caráter, a imitação das obras. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não tem condição de você entender estes princípios de discipulado e você não ser, no mínimo, continuista ou carismático. Porque quando eu olho que tenho que imitar Jesus em seu caráter e suas obras, não sobra espaço para incredulidade, não sobra espaço para esse negócio de as curas ficaram para o passado, os dons ficaram para o passado. Não sobra espaço, porque eu olho para o meu Jesus sendo ungido pelo Espírito Santo e olho Jesus dizendo: vocês também serão ungidos pelo Espírito Santo. Portanto, ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos, vão, façam as mesmas obras que eu fiz. Aí a tentativa sensacionista é dizer que João 14:12 não diz respeito a curas e milagres, mas a trabalhos. Jesus diz ali: quem crê em mim, repita, quem crê? Você crê? Fará as mesmas obras que faço e fará ainda maiores. Eu estou imitando o pastor Hugo. O pastor Hugo tem uma leitura bíblica turbinada. É o plano de leitura bíblica turbinada. Certo? Como é isso? Você lê até cansar. Eu fazendo a leitura do Evangelho de João, eu encontrei até o capítulo 10 várias referências à palavra obras, tratando de milagres e curas. Aí chega o capítulo 14,
Porque o bonitão cessacionista não crê, ele diz que é trabalhos. Não. Se você crê, você pode operar os mesmos sinais, os mesmos milagres que Jesus operou e até mesmo maiores, porque você é discípulo de Cristo. Mas vamos para o processo discipular. Mateus 4, 17 ao 22. Se você puder abrir, eu não vou ler, mas para você acompanhar com os olhos aquilo que eu estarei falando. O discipulado conforme Jesus fez, nós não temos na Bíblia uma cartilinha, olha, o discipulado é assim, assim, assim. Mas nós observamos o que Jesus fez e compreendemos o que é discipulado. Nós vamos ver que o discipulado ele cumpre 3 etapas. A primeira, a proclamação do Evangelho. Mateus 4, 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar. A palavra aqui é querigma, proclamar, anunciar como um arauto. Quando você sai, querido, na rua da sua casa, quando você sai com os jovens da sua igreja, com os amigos, munido de uma mensagem evangelística, uma mensagem de arrependimento, proclamando Jesus, conclamando o povo a se arrepender dos seus pecados, porque não existe evangelização, queridos, sem essa noção de que você, de que eu, de que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, porque evangelho é salvação. Evangelho é salvação de quê? Dos pecados. Então eu preciso entender que o homem natural é pecador, o homem sem Cristo está no pecado, é pecador e precisa abandonar o pecado. Então, a primeira etapa do discipulado é a proclamação. Jesus saiu primeiro proclamando, anunciando, pregando, e ele pregava o quê? Sabe o que é que eu acho interessante? Jesus, sendo Deus, sendo o Deus encarnado, o Deus que habitou entre nós, também sendo homem, não ousou trazer novas verdades. Ele apenas replicou a velha mensagem de João Batista. A Bíblia diz em Mateus 3:2 que João dizia assim: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Jesus poderia ter dito: eu sou o Messias, meu amigo, então vou trazer uma nova mensagem aqui, e sairia ali pregando a nova mensagem. Mas ele não fez isso. Ele sabia de que aquele povo precisava ouvir aquela mensagenzinha simples, basilar, fundamental. Portanto, continuou a pregar aquela mesma mensagem. Aqui eu trago uma dica para você, jovem, vocacionado, você que está descobrindo o conhecimento. Não queira inventar, não queira redescobrir aquilo que já foi descoberto. Anuncie aquela velha mensagem, porém eficaz, aquela velha mensagem, porém poderosa, a mensagem que eu ouvi há 24 anos atrás, naquele ginásio, quando disseram assim: olha, você precisa ter o perdão dos seus pecados, você precisa se arrepender dos seus pecados. Será que você vai para o céu se você morrer hoje? Essa foi a mensagem que eu ouvi, e eu não ouso pregar um outro evangelho. Anuncie essa mesma mensagem, proclamai essa mensagem, proclamai esse evangelho, proclamai essa palavra. Aleluia! Proclamai. Qual é o primeiro princípio do discipulado? Proclamar. Qual é o primeiro princípio do discipulado? Você precisa anunciar. Às vezes a gente pensa que discipulado é você já chegar assim, né? Tem um novo convertido, né? Emily se converteu agora. Ô, minha santa, tudo bom? Eu quero lhe acompanhar, lhe ajudar na caminhada. Não, não é só isso. Você discipula quando você sai a anunciar o evangelho. Você faz discípulos quando você sai a anunciar, a proclamar. Aí nós entramos na segunda característica. Jesus disse, em Mateus capítulo 4, e o versículo de número 19 e 22. Vinde após mim. O fazer discípulos é proclamar. O fazer discípulos é composto de uma proclamação, mas também é composto de um convite e um chamamento. Não existe discipulado eficaz sem
proclamação, nem também sem chamamento. Jesus chamava aqueles que ouviam as suas palavras. Muitas foram as vezes em que ele disse: vinde a mim. Eu tenho tido cuidado de dizer isso sempre. Às vezes nós importamos teologias que não são nossas. Importamos e trazemos para cá e tentamos adaptar. Mas Jesus já convidava os pecadores ao arrependimento. Jesus convidava, ele conclamava, ele chamava. E o convite do Evangelho é para aqueles que estão ouvindo a proclamação. Nós temos dois tipos de chamado aqui. O chamado geral, onde Deus ele anuncia em toda a terra que os homens se arrependam. E o chamado específico e eficaz, que é quando o homem converte, ou melhor, o homem crê no Evangelho e segue a Cristo. E atende esse chamado. A nossa função é proclamar o Evangelho. A nossa função é convidar os pecadores ao arrependimento. Olha só, agora entenda, não é forçar, não falo de apelação, eu não estou falando sobre isso. Tem muita gente por aí, às vezes, eu estava uns dias atrás dizendo: meu Senhor, eu sou um candidato a evangelista muito, eu estou desmantelado demais. Porque eu convido os pecadores ao arrependimento, aí às vezes, quando vem 1, 2... Aí fulano, Senhor, quando ele faz o convite, vem 10, 15. Aí Deus usou um irmão para mim. Disse: Varão, o pregador fulano, rapaz, já viu se ele fazendo apelo? Eu disse: não, vem muita gente. Ele mas sabe como é que ele faz? Eu: não. Ele chama os não crentes para receber uma oração. Os não crentes vão lá para frente. Aí ele tira a foto e posta. Pronto. Isso não é o convite. Esse não é o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho é quando você proclama e diz: arrependei-vos dos vossos pecados, recebam a Cristo como seu Salvador. E o homem, entendendo pela obra do Espírito Santo, decide de fato se voltar a Jesus e segui-lo. E aqui nós entramos na terceira característica do discipulado. Primeiro, a proclamação. Segundo, chamamento e convite. Terceiro, seguir a Cristo. Você veio aqui essa noite, convidado por alguém. Talvez essa mensagem esteja sendo um pouco incômoda a você, mas eu não me importo. Estou nem aí. Jesus está te convidando a segui-lo. Versículo 22 diz: e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Não basta ouvir a proclamação. Sabe qual é a desculpa de muitos? Às vezes a gente sai evangelizando, interagindo, aí já aceitou a Cristo, já congrega em alguma igreja. Não, mas meu filho vai, ele sempre me fala do Evangelho. Ele sempre me convida. Mas não é sobre apenas ouvir, não é sobre apenas receber um convite, é sobre ouvir, crer, receber o convite, aceitar e passar a seguir Cristo. É sobre isso. E nós vamos ver que o mesmo padrão, proclamação, chamamento e seguir a Cristo, é seguido em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 20. Então, enquanto Jesus não vem, não podemos vacilar em nossa tarefa de fazer discípulos. O clamor bíblico e apocalíptico não é somente um clamor a Jesus para que Ele venha, Maranata, mas também um convite para quem quiser vir e beber da água da vida. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: quem ouve, diga. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. O clamor bíblico, como eu já disse, não é se sentar e cantar, mas é trabalhar e clamar. Enquanto ele não vem, o que fazer? Repita comigo: discípulos. Eu vou perguntar e você vai responder. Enquanto ele não vem, o que fazer?
Em terceiro lugar, em primeiro nós entendemos o que é essa consumação dos séculos e a importância que ela tem nesse texto. Em segundo lugar, nós vimos o que é fazer discípulos, e agora, em terceiro e último lugar, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu estava meditando esses dias, polêmicas e mais polêmicas sobre vacina, e eu fui meditar sobre o que é uma vacina. Na vacina você tem um pouco do vírus, ele é inoculado no seu corpo, o seu corpo cria defesa contra ele. Você viu o que Jesus disse aqui? Ensinando a guardar todas as coisas. Sim ou não? Deus não nos chamou a pregar o evangelho pela metade. O que tem a ver com vacina? Porque tem muita gente por aí recebendo um pouco do evangelho, achando que recebeu tudo, e cria defesa contra a completude do evangelho. Tem muita gente por aí que recebeu um pouquinho e acha que tem tudo. Mas Jesus não nos ensinou a ensinar apenas parte do evangelho. Não é só anunciar os pecados, é anunciar também a redenção. Irmão, às vezes eu fico escutando certos crentes falar de si mesmo, eu tenho pena. Eu digo, meu Deus, será que esse camarada se converteu? Porque, Senhor, tu sabe que eu sou miserável, Senhor. Oh, meu Deus, eu não valho nada, Pai. Eu sou um pecador, meu Deus. Eu sou o pior de todos, eu não presto. Meu Deus. Será que esse camarada se converteu? Porque o que a Bíblia diz sobre o nascido de novo é um pouco diferente. Sim ou não? Eleito de Deus, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nova criatura, gerado em Deus, filho de Deus, herança de Deus, mais que vencedor, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Não pegue somente porções do evangelho. Nem pegue, no sentido de tomar para si, nem pregue porções do evangelho. Nós fomos chamados a anunciar todos os desígnios de Deus. Nem aquele lado de miserabilidade total, nem aquele triunfalismo doente. O evangelho todo para o homem todo. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o chamamento de Deus para nós em fazer discípulos, em ensinar, diz respeito a ensinar tudo aquilo que Jesus havia falado. Nós vamos perceber que os discípulos fizeram isso. Em Atos 2:42, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa expressão não diz respeito a uma doutrina que os apóstolos criaram, mas uma doutrina que eles estavam pregando. Então os apóstolos até então ainda não haviam escrito as suas cartas. Pedro não havia escrito, João não havia escrito, mas eles apenas reproduziam aquilo que haviam ouvido de Cristo. Então eu quero que você entenda, e repito, não precisa inventar coisas novas. Tem muita gente por aí inventando, eu estava conversando com o Lucas ali, tem muita gente por aí querendo inventar coisas novas e dizendo aquilo que não deve dizer. A Bíblia precisa ser atualizada, nós precisamos arrancar alguns conceitos da Bíblia. Porque a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Não, você não precisa disso, querido. Para ser um bom pregador, para ser um bom ensinador, você não precisa de muita coisa. Não. Basta pregar aquilo que Jesus já ensinou. Se você chegar numa esquina com muita retórica teológica, você não vai alcançar o coração daqueles que estão naquele lugar. Mas se você anunciar a simplicidade do evangelho, muitos serão salvos, muitos serão curados, muitos serão libertos e alcançados pelo poder da pregação. Os apóstolos, eles apenas reproduziram o que Jesus ensinou. Todos os ensinos de Jesus deveriam ser passados adiante. Oração, jejum, perdão, libertação,
cura. Muito cuidado, jovens. Brasileiro é uma graça, né? Em relação a tudo, a gente é atrasado, né? Na minha época de escola, eu aprendi que nós éramos um país de terceiro mundo, né? Porque a Revolução Industrial demorou a acontecer aqui. O avivamento da Rua Azusa aconteceu aqui? Não, né? Veio de lá para cá. O Evangelho veio de lá para cá. Então, até as heresias, irmão, demora a chegar, mas chega. Então, muito cuidado com algumas heresias que têm surgido com o nome de renovados, de carismáticos, de pentecostal. Muito cuidado. Tem uma tal de hipergraça por aí, dizendo que você não precisa nem jejuar mais. Teve um pregador que disse dia desses que olha para Jesus, olha para ele e não se vê inferior. Cuidado. Lembre-se, a última bolacha do pacote, ela é quebrada. Não se ache isso. Você não precisa de nada novo, basta a velha mensagem da cruz. A velha mensagem da cruz. É fato que às vezes é necessário nós modificarmos a linguagem. Não me veja como arcaico. Não. Como fundamentalista, não. Eu sei, é necessário às vezes mudarmos um pouco a roupagem, mas a essência precisa ser a mesma. Você pode até mudar a cobertura do bolo, mas o conteúdo precisa ser o mesmo. Se você quer proclamar através do teatro, se você quer proclamar através de cartazes, se você quer proclamar, seja lá como for, desde que não mude a essência da mensagem, nós não temos autoridade nem autorização dada por Deus para mudar o conteúdo da mensagem. Por mais ungido que você seja, por mais que você ore em línguas, por mais que você seja profeta, tenha visões, mas o próprio Paulo que andou no céu, ele disse: eu estive no céu, eu não sei se no corpo, se fora do corpo, mas eu ouvi coisas que ao homem não é lícito falar. Ele disse: olha, se eu mesmo, ou um anjo do céu trouxer um novo evangelho, seja maldito, seja anátema, basta pregar a velha mensagem da cruz. Cuidado. Cuidado, não queira a fama, queira o sucesso. Sucesso e fama são duas coisas distintas. O sucesso é você cumprir o propósito para o qual você foi designado. Vinha conversando com o nosso irmão Marconi, ele falando de um pedreiro que ele conhece, um pedreiro próspero, um pedreiro de sucesso. Porque ele cumpre com excelência a função para o qual foi designado e cresce naquilo. Eu conheço empresários fracassados, são ricos, a receita lá em cima, mas vivem no fracasso. Mas eu, um mero eletricista, me considero um homem bem-sucedido. Por quê? Ganhou na loteria? Tem alguém que lhe sustenta por detrás? Não! Eu entendi o meu propósito e tenho caminhado para o cumprimento dele. E Deus te trouxe aqui essa noite, querido, jovem, moça, rapaz. Você pode até estar dizendo: ele está dizendo isso porque ele tem 32 anos, ele não teve a chance que eu tenho de fazer o que eu vou fazer. Não é isso, chance tive até demais. Mas eu quero que você entenda uma coisa essa noite: mergulhe naquilo para o qual Deus designou para você e serás bem sucedido. Não importa, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Jovens que terminaram o ensino médio comigo, tem deles que são mestres, que são administradores, médicos. Eu sei que eu poderia cumprir a minha chamada com alguma outra dessas coisas, mas eu quero que você entenda, eu não me vejo inferior a nenhum deles, porque eu estou cumprindo a carreira que me está proposta. Essa é uma noite de comissionamento. Deus te trouxe aqui para te despertar. Nós precisamos ensinar tudo o que Jesus ensinou.
Precisamos encarar todos os ensinos de Jesus e levá-los adiante, tanto em nossa proclamação, quanto em nossa vivência. Enquanto Ele não vem, preguemos e ensinemos tudo o que Ele nos outorgou. E concluindo, não é com os braços cruzados que devemos esperar Jesus, mas com as mangas arregaçadas, trabalhando. Jesus disse em Mateus 24:46, bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor vier o encontrar servindo assim. Pasme, mas existem pessoas nos nossos dias que deixaram de trabalhar, deixaram de estudar, porque disseram, Jesus está voltando. Para que estudar? Para que trabalhar? Para que investir? Jesus está voltando. Mas Jesus disse, bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar o encontrar, servindo, trabalhando. Ele não elegeu a sua igreja para que quando Ele volte, a sua igreja esteja sentada, deitada numa rede. Não, Ele vai encontrar a sua igreja viva, ativa, trabalhando. Irmãos, o reino de Deus é um reino de movimento. Já no segundo versículo da Bíblia, nós encontramos Deus em movimento. Se nós perguntássemos ao texto, Gênesis capítulo 1, versículo 2, e perguntássemos assim, texto, quem é Deus? O texto responderia. Ou melhor, quem é o Espírito Santo? O texto responderia, é Deus em movimento. O próprio Deus está em movimento. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Aí a igreja quer ficar assentada, embriagada nas suas programações, vivendo de festa em festa. E eu falo isso aqui dentro dessa igreja com muito conforto, porque eu conheço essa igreja. Isso aqui é apenas um tempo de preparo. Mas existem muitos lugares por aí que é festa, após festa, após festa, após festa. E só. Deus não nos chamou para isso. Arregace suas mangas. Enquanto Ele não vem, é necessário trabalhar. Essa mensagem, meus irmãos, traz consigo um senso de responsabilidade muito pesado. Sabe por quê? Porque este tempo é um tempo de letargia. Mas essa noite eu quero orar por você e com você. Eu quero orar por um despertamento. E despertamentos só acontecem com a concessão de poder. Jesus aponta para os seus discípulos e diz assim, vocês precisam receber poder. Por quê? Jesus foi ungido com o Espírito Santo. E essa unção do Espírito sobre Jesus garantiu, mesmo Ele sendo Deus, esse é o mistério da redenção. Jesus não deixou de ser Deus. Paulo disse, nele habita. Paulo não diz, nele passou a habitar. Falando da glorificação. Não, ele diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas a Bíblia nos mostra que Ele mesmo sendo Deus, Ele não isentou de ser cheio do Espírito Santo. Para nos servir de exemplo. Mas sabe o que eu vejo? Tem muito crente por aí que acha necessário, Anthony, apenas a graduação. Acha necessário apenas o conhecimento acadêmico, teórico. Não. Os discípulos saíram doutores, mas Jesus disse, ei, ainda não é suficiente. Vocês estão graduados, vocês estão doutorados aqui na palavra, conhecem bem as escrituras, mas vocês precisam de poder.
Aqui eu me recordo de um episódio que ocorreu com um grande evangelista chamado Smith Wigglesworth. Se você falar isso 3 vezes, vão pensar que você foi batizado com o Espírito Santo. Smith Wigglesworth, certo dia, estava pregando e vieram até ele 2 pregadores, muito bem vestidos, trajados. Disseram: nós somos pregadores, somos graduados, mas não cremos nesse batismo com o Espírito Santo. Smith olhou e disse: tem até roupa de pregador, tem até jeito de pregador, mas falta unção de pregador. Deus nos chama essa noite a responsabilidade para irmos anunciar, pregar, mas precisamos ser despertos, precisamos ser avivados, precisamos ser revestidos deste poder. Essa é uma noite que Deus reservou para quebrar os teus preconceitos, para quebrar os teus paradigmas, porque Ele quer que você seja despertado para que até que Ele venha, seja no raiar das nuvens, daquele grande dia da vinda do Senhor, ou seja numa escatologia individual em que Ele vai te encontrar pessoalmente, mas até que Ele venha, precisamos fazer discípulos, ensinar, anunciar, cumprir o propósito nas nossas vidas. Fique de pé. O louvor, por gentileza, me ajude.